Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos iniciar as aulas sobre as doenças da alma. Para começarmos, vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis, onde ela nos diz assim: as patologias da alma, violência, ódio, ciúme, ressentimento, amargura, suspeita, insatisfação, dentre outras muitas, respondem por incontáveis aflições e aturdem o ser humano. E aí nós paramos para observar, para meditar nessas palavras da benfeitora Joana de Ângelis. Nós vamos recordar e no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, em uma das mensagens ali contidas, ele nos diz assim: e ele é o grande médico das almas, e veio trazer o remédio e deve curar-nos. E ele vem dizendo, e os fracos, os sofredores e os enfermos são os seus filhos prediletos. O que nós entendemos com isso? O doente é o espírito. E existem muitas patologias, muitas doenças da nossa alma. A mentora aí nos traz e a violência, o ódio, o ciúme, assim sucessivamente, são essas chagas. Mas como sabemos, isso são efeitos, são manifestações do ser espiritual que somos. O ego, a personalidade, o espírito encarnado, manifesta tudo aquilo e traz na sua bagagem espiritual. E como espírito e somos, nós temos muitas vivências, como temos falado aí em outras oportunidades, em outras aulas. E essas vivências que nós tivemos em outras oportunidades reencarnatórias, nós vamos desenvolvemos os atributos da nossa alma, do nosso ser espiritual, ou melhor dizendo, do ser espiritual que somos. E aí nós desequilibramos o nosso próprio ser, nós desequilibramos a nossa própria mente, os valores que trazemos no imo da nossa alma. Transgredimos as leis, quebramos as leis de Deus, e aí entramos num desequilíbrio. E a violência, ódio, ciúme, ressentimento, amargura, são exatamente esses efeitos por essas doenças que estão instaladas em nossa alma. Por isso é importante observarmos as nossas reações, os nossos comportamentos, pois através dos comportamentos nós vamos identificando o que precisamos curar em nós. Por isso mesmo o Espírito da Verdade, ele nos traz essa observação. Ele veio trazer o remédio. E que remédio é esse? Não são substâncias, né? Não são as substâncias medicamentosas, aonde a ciência acadêmica e tanto nos ajuda, a medicina, né? Para curar as enfermidades do corpo. Mas o Espírito da Verdade vem nos trazer, são os remédios, estão inerentes ao próprio ser espiritual. A disciplina consigo mesmo, a renúncia, a abnegação, o equilíbrio, a renovação mental. São esses os remédios. E aí exige um esforço hercúleo do indivíduo para poder atingir assim a própria cura. Vamos prosseguir
aonde o espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, vem trazendo uma observação para nós. Ele nos diz assim: afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, a inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Olha o que nos diz o benfeitor André Luiz. Ele nos diz que a inquietação íntima é uma desarmonia. E se estamos desarmonizados, com certeza iremos perturbar o funcionamento do próprio organismo. E aí gera com isso a enfermidade. Então é importante observarmos como anda a nossa casa mental. Como andam os meus pensamentos, as minhas emoções. E nós só vamos perceber isso quando nós nos aquietamos. Pois nos momentos de meditação, de introspecção, nós vamos percebendo o quanto nós somos inquietos. Pois vêm pensamentos indesejados da mente, nós percebemos que não conseguimos ficar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos conosco mesmo. O nosso pensamento já está em outras esferas, nós começamos já a pensar em outras coisas, e aí nós não temos essa quietude íntima, não conseguimos silenciar intimamente. E isso demonstra exatamente esse desequilíbrio na alma. E aí precisamos equilibrar. Sabemos que as boas leituras nos ajudam, a oração também equilibra, mas como Cristo nos ensinou, só o Evangelho vivido e sentido pode curar-nos, pode libertar o espírito dessas grades do campo físico, do campo material. Nós vamos prosseguir aí trazendo agora o pensamento do Dr. Carl Gustav Jung, onde ele nos diz assim: a expressão equilíbrio mental não é apenas uma figura de linguagem, pois se trata realmente de uma perturbação do equilíbrio entre o conteúdo consciente e o inconsciente. O que na verdade acontece é uma irrupção anormal da atividade regular do inconsciente para a consciência, perturbando assim o ajustamento do indivíduo ao meio. Olha o que o Dr. Carl Gustav Jung nos traz aqui nessa observação. Esse desequilíbrio, e nós estamos aí trazendo, falando sobre essas chagas da alma, esse desequilíbrio está no inconsciente. E nós sabemos que o inconsciente faz parte de nós, ou seja, é nós. Né? O inconsciente é a nossa bagagem e nós vamos cultivamos, vamos desenvolvendo em muitas e muitas oportunidades. Então nós reencarnamos e nós formamos uma personalidade, a qual a psicologia traz como o ego. Né? E o ego é a pessoa, o ser ainda limitado. Mas nós trazemos essa bagagem espiritual. Nós não somos só o ego, somos o self, essa bagagem interior e nós trazemos de muitas e muitas vidas. Então, quando essa bagagem está em desequilíbrio, o próprio ego também entra em desequilíbrio. Vamos prosseguir o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles. Diante das inumeráveis patologias que atribulam o ser humano,
A manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para a sustentação da saúde. E a benfeitora vem nos falando novamente do equilíbrio psíquico e emocional. O Dr. Carl Gustav Jung nos trouxe então o desequilíbrio, né, essa irrupção do inconsciente, ou seja, de todas as experiências, de todas as faculdades que nós desenvolvemos, não só nessa vida, o inconsciente pessoal, mas o inconsciente coletivo de muitas e muitas vidas, estar em desequilíbrio, porque o próprio desequilíbrio denota, né, as quebras das leis de Deus, como nos ensinou os benfeitores espirituais no livro dos Espíritos. Eles nos ensinam e a infelicidade é porque o indivíduo quebrou as leis de Deus. E essa infelicidade, porque nós confundimos muito, né? Nós achamos que ser feliz é quando nós atendemos às expectativas do ego, mas ser feliz é quando nós estamos com a paz da consciência, quando nós estamos em equilíbrio psíquico e emocional. E aí traduzimos isso como saúde. Por isso a benfeitora vem nos ensinando aí, nesse momento, e o equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para conseguirmos a saúde da alma. Entrar em equilíbrio conosco mesmo. Entrar em relação conosco mesmo. Pois precisamos nos compreender. Precisamos entender o que se passa conosco para daí conseguirmos essa paz, essa saúde interior. Vamos prosseguir trazendo agora o pensamento de Manuel Filomeno de Miranda, onde ele vem trazendo esse pensamento no livro Nas Fronteiras da Loucura. Manuel Filomeno nos diz assim: é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Transita-se de um para outro lado com relativa facilidade, sem que haja necessariamente uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Isso é uma verdade, né? Nós mudamos de valores em fração de segundos. Ao mesmo tempo estamos tranquilos, serenos. Se acontece algo, se a vida nos convida a exercitar algumas provas, nós mudamos a nossa expressão, já ficamos com raiva, já o ódio domina a nossa personalidade. E o porquê isso acontece, né? Nós sabemos e estamos aí trilhando esse caminho da evolução. Estamos procurando em cada encarnação sermos espíritos melhores, bons espíritos. E aí nós não devemos nos iludir, pois nós temos muitas enfermidades espirituais. Temos muitas enfermidades para trabalharmos, para curarmos. E aí nós precisamos observar, pois essa linha divisória, como nos diz Manuel Filomeno, é muito diáfana. Precisamos estar o tempo todo vigilante. Precisamos estar em ligação conosco mesmo, pois as doenças aparecem e aí contamina o comportamento da criatura. E precisamos estar atentos para isso. Vamos prosseguir, trazendo agora o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal. Ela nos diz assim: quando se trata de alguém portador de consciência culpada, as neurotransmissões se fazem deficitárias,
e as moléculas de neuropeptídeos, pois a 6 ou excesso produzem distúrbios emocionais ou psiquiátricos correspondentes, exteriorizando-se como psicopatologias específicas. Numa linguagem moderna da neurofisiologia, da neurobiologia, a benfeitora vem trazendo essa realidade para nós. Quando o próprio organismo está deficiente nas suas neurotransmissões, né, na questão do imismo orgânico, do sistema endocrínico, do sistema nervoso, a consciência está ocupada. Nós precisamos nos observar como espírito que somos, pois a mente, ela se manifesta através do cérebro. E muitas vezes não é o cérebro que está deficiente, e sim a própria mente. Isso precisamos observar, pois quando a consciência está ocupada, o próprio organismo sente isso. E aí entra em desequilíbrio. Então, nós somos um ser integral, não dá para dividir. É a matéria, é o espírito, não. Somos um ser integral. Então, o espírito se manifesta através do organismo físico. E o organismo físico, aí nesse plano, é claro, né? E o organismo físico também ressente, ele transmite ao espírito as sensações. Então, nós precisamos cuidar do físico e do espírito. E mais ainda do espírito, pois nós temos muitas preocupações com o físico, devemos ter realmente, né? Mas com o espírito, com o equilíbrio mental, moral, emocional, deveremos começar a pensar nesse assunto. Vamos trazer o pensamento da benfeitora no livro Despertar do Espírito. Ela sempre nos esclarece. Então ela nos diz assim: as pressões psicossociais, desencadeando heranças genéticas adormecidas, desarticulam a conduta emocional. Olha o quanto é esclarecedor isso. Então, as pressões psicossociais, nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações. E aí vai ter pressões realmente. Então, a própria sociedade, a própria convivência, ela nos pressionam para que possamos entrar em equilíbrio. Não adianta nos esconder, pois as provas irão aparecer. E precisamos, diante dessas provas, essas heranças genéticas, ela nos diz, ela não está falando das células, né, das questões cromossômicas, não estão falando sobre isso, mas é a herança do próprio ser espiritual. E se manifesta através do próprio organismo físico. Então, isso estão adormecidas. E quando a prova vem, isso vem à tona na nossa consciência. É aqueles momentos que nós perdemos, nós falamos assim, eu perdi o equilíbrio, eu saí de mim. Nós não saímos de nós, nós somente nos encontramos, porque o desequilíbrio faz parte ainda do ser espiritual que somos. E precisamos admitir isso para que possamos buscar o equilíbrio através da nossa conduta reta, da nossa conduta equilibrada. Vamos trazer ainda o pensamento da benfeitora, onde ela nos diz assim: na raiz de todo e qualquer transtorno, encontramos a própria história passada do enfermo, dando prosseguimento ao fenômeno da vida e nunca cessa, agora em experiência por meio de novo corpo. E aí a benfeitora vem novamente nos esclarecendo. Somos herdeiros de nós mesmos. A cada encarnação, nós vamos tendo a oportunidade de atingir a cura. Nós vamos curando uma mazela, uma outra, e assim até atingirmos a plenitude. Nós vamos finalizando esta aula de hoje. Nós agradecemos essa oportunidade
Deixamos aquele grande abraço no coração de todos e que os benfeitores espirituais sempre nos esclareça e Jesus nos ilumine. E assim seja.